Olá, pessoas do YouTube, meu nome é Marcos Toledo e hoje eu estou aqui para trazer um assunto muito interessante para vocês. Estou aqui para falar sobre viagem astral. Você sabe o que é viagem astral? Você já teve alguma experiência que você saiba o que é viagem astral? Bom, só vou resumir um pouquinho o que é viagem astral, aí eu vou para o meu relato. Viagem astral é quando você dorme, o seu espírito sai do corpo. Isso mesmo que você escutou. Todo mundo faz viagem astral. Segundo o mestre, o mestre de viagem astral daqui do Brasil, muito conhecido, Wagner Borges, que é um mestre no assunto, todo mundo faz essa viagem astral. Só que você faz essa viagem astral de 3 formas. Você pode fazer essa viagem astral inconsciente. Ou seja, você dorme, seu espírito sai do corpo, vai para determinados lugares, encontra com outros espíritos ou vai cumprir algum assunto que ele tem que fazer e depois volta para o corpo. E no dia seguinte você acorda e não lembra de nada. Nada mesmo. A segunda forma é quando o seu espírito sai do corpo, vai fazer o que tem que fazer, e quando ele volta, aí você vai se lembrar de tudo como uma forma confusa. E vai parecer que você sonhou. Sim, você teve numa realidade paralela, porque isso é como se fosse uma outra realidade, enquanto seu corpo repousava. E quando você volta, você vai se lembrar como se fosse um sonho. E aí você tem aqueles, tipo, acordou, nossa, eu sonhei com um parente meu que faleceu, ou eu vi um anjo, ou eu tive um pesadelo, porque diz aí que você, de repente, seu espírito acabou indo para umas regiões mais umbralinas, que é baixo astral que fala, umas regiões mais escuras, ou foi para umas regiões mais felizes, encontrou ali pessoas, ou espíritos mais evoluídos. Só que você vai lembrar como se fosse um sonho ou um pesadelo. E a viagem astral de forma consciente. Só que aí é mais difícil. Geralmente é difícil de acontecer de você fazer uma viagem astral consciente sem conhecer o assunto. Porque se você não conhece o assunto, não sabe, quando você estiver consciente, você não vai saber que você está consciente ali, Você vai confundir as realidades que você está vivenciando. Você vai lembrar, quando o seu espírito volta, você vai lembrar como se fosse um sonho vivido. Sabe aqueles sonhos lúcidos? Existem os sonhos lúcidos, mas na viagem astral você vai confundir com sonhos lúcidos. Mas se você sabe, conhece o assunto viagem astral e você fazer os exercícios de consciência, é capaz que o seu espírito saia do corpo e ali fora do corpo, seu espírito, você em estado de espírito, você reconheça que você está fora do corpo e reconheça o lugar que você está, que você não está no mundo material, você está no mundo semifísico. Então é isso, galera. Esse é Viagem Astral. Eu vou deixar aqui no link da descrição, quem se interessar mais pelo assunto, vou deixar no link da descrição sobre os mestres Wagner Borges e também uma outra pessoa que eu comecei a acompanhar no YouTube que é o Caldeirão. Tá bom? Então vamos lá. O meu relato é o seguinte, olha só. Eu conheci sobre o assunto viagem astral há muitos anos atrás com um amigo que já tinha entendimento do assunto. Ele participava das palestras do Wagner Borges. Naquela época a internet não era muito difundida. Quando ele começou a falar para mim o que era a viagem astral, eu achei muito interessante, porque eu não conhecia sobre o assunto. Aí eu comecei a me lembrar de alguns episódios que eu passei quando eu era adolescente ou quando eu era criança mesmo, e comecei a reconhecer que aquilo poderia ter sido uma viagem astral, mas eu ficava confuso, porque eu não sabia o que era,
Então esse amigo meu me apresentou aí um livro de Wagner Borges, que ali continha alguns exercícios para a gente conseguir fazer viagem astral consciente. E imediatamente eu li comecei a ler um livro e comecei a praticar os exercícios, né? É aqueles uns exercícios que vocês têm que colocar uma música suave, as tais músicas New Ages, né? Usava aquelas músicas suaves, instrumentais, de natureza, New Age, e tinha que relaxar, meia luz ali, conforme, e você fixar na consciência que você deve se lembrar de tudo que você vê. Então fazia quase igual um mantra, sabe? Ficava repetindo. Eu tenho que me lembrar tudo que eu ver. Eu vou sair consciente, eu vou estar consciente, eu vou estar consciente, eu vou estar consciente. Só que eu não conseguia, tinha muita dificuldade. Gente, não é fácil, não é fácil. Passava noite após noite eu tentando fazer um exercício. Até que um dia cheguei em casa, liguei o rádio, né? Porque eu não tinha fone de ouvido naquela época, mas como eu morava sozinho, o quarto era só meu, então estava em silêncio, então estava tudo bem de eu colocar o rádio ali a um som mais agradável e eu fazer esse exercício. Eu peguei, me deitei e fiquei lá, né, ouvindo a música New Age e comecei, eu estou consciente, eu estou consciente, eu estou consciente. E nisso foi parecendo que fui pegando no sono. Gente, naquela noite deu certo. Não vou dizer que aquela noite foi a primeira vez que eu fiz a viagem astral. Eu já tinha feito outras vezes, mas de forma assim, sem saber o que era. Mas foi a primeira vez que eu tive uma viagem astral através dos exercícios, né? Através de um livro do Wagner Borges. Eu vou deixar no link da descrição aí, tem no YouTube vídeo deles. E eu consegui fazer. Só que eu dormia assim num beliche, né? E o meu quarto, assim, na verdade eu morava num um quartinho com banheiro, que eu morava sozinho. E eu levantei de repente, assim, me sentei na cama. Quando eu olhei pro lado, eu vi três que seriam 3 pessoas. Na verdade eram 3 espíritos. Estavam ali no meu quarto. Tinha 2 homens e uma mulher. E eles estavam sentados, os homens estavam sentados no sofá ao lado da minha cama e a mulher estava de pé. E quando eu levantei e olhei para eles, eles me olharam com uma cara de espanto, uma cara de terror, assim, sabe? Como se estivessem vendo assim um fantasma. E levantaram assim às pressas e saíram correndo. E eu fiquei curioso, falei, o que essas pessoas estão fazendo aqui em casa? E só que imediatamente eu me levantei assim da cama e vi eles saindo correndo, assim, sabe, tropicando um no outro. E os 2 homens conseguiram sair para fora, com uma porta, como se a porta lá da casinha que eu morava tivesse aberta, eles saíram correndo dali. Mas a mulher, ela, assim, tão assustada, ela se escondeu atrás da porta. Ela se escondeu, ela ficou assim, ó, atrás da porta. E eu fiquei muito curioso para saber quem eram aquelas pessoas. Mas eu já sabia que eu estava tendo ali uma viagem astral. Eu não estava no meu corpo. E eu reconheci que aquilo lá eram entidades espirituais que estavam ali. Só que elas se assustaram comigo. Em vez de eu me assustar com eles se assustaram comigo e eles tiveram medo de mim. Isso é muito interessante. Eu não sabia o porquê que aquilo tinha acontecido, né? Porque eles não interagiram comigo. Eles ficaram com medo de mim e saíram correndo como se eu fosse um fantasma. Isso foi muito interessante. E a mulher se escondeu atrás da porta ali, né? Na esperança que eu não a visse. Mas eu a vi ela ali atrás da porta, escondido. Então, depois eu fiquei lembrando, falei assim, olha, os mais antigos diziam que os espíritos se escondiam atrás da porta. Eu acho que é verdade, viu, gente? Então essa foi uma experiência que eu tive de viagem astral, né? Quando eu olhei assim para trás, eu vi o meu corpo deitado no beliche. Imediatamente eu senti assim um puxão. E o meu corpo astral começou a ficar pesado e eu comecei, sabe, toda vez que eu ia dar um passo, parecia que estava puxando eu para trás, assim, de volta. E começou a me arrastar de volta
como se fosse me sugando, sabe? E aí quando eu vi, eu acordei na cama. E foi uma experiência incrível. Depois eu fiquei pensando por que aqueles espíritos tinham fugido de mim como se eu fosse um fantasma ali, para eles, né? Foi ao contrário, o efeito foi ao contrário. Em vez de eu me assustar com eles, eles se assustaram comigo. Teve outro episódio, esse mais recente, bem recente, que eu estava fazendo uma prática de meditação, porque eu durmo de dia, né? Porque eu trabalho à noite, eu durmo de dia. Então eu sempre coloco uma música mais calma, um fone de ouvido, porque às vezes os vizinhos estão falando muito alto, criança na rua, cachorro latindo, e é difícil de dormir de dia. Só que eu tive uma viagem astral ali, né? Eu tive uma viagem astral. Nessa viagem astral, isso foi mais recente, foi o ano passado que aconteceu. Eu deitado na cama, eu vi um homem entrando dentro de casa e eu não reconheci esse homem. E ele veio assim, ele entrou pela cozinha e foi entrando lá pro meu quarto e se ajoelhou ali ao lado da minha cama. Mas antes dele se ajoelhar, ele chegou ao pé da minha cama, deu risada e aí ele jogou um pozinho branco em cima de mim, né? Ele jogou assim, assoprou um pó, fez assim, ó, um pozinho branco, que eu não sei o que que era, gente, não sei o que que era. E eu vendo tudo aquilo. E aí, quando aquele pozinho pousou no meu corpo, começou, tipo, ferver. Sabe? Tipo, aquelas pílulas que você joga dentro d'água e fica efervescente. Começou a ferver e começou a sair uma névoazinha esbranquiçada do meu corpo. E aquele homem se ajoelhou ali na beira da minha cama e encostou a cabeça assim, né? E aí eu fiquei muito bravo com aquilo, porque eu imaginei que ele devia estar fazendo uma coisa que ele não deveria estar fazendo, ele estaria num lugar que ele não deveria estar. E aí eu estiquei minha mão e pus sobre a mão da cabeça dele e perguntei: o que você está fazendo? Quando eu fiz isso, o olho dele arregalou desse tamanho, ele levou um susto tão grande e ele falou assim: não, não, você não deveria estar fazendo isso, você não deveria ter forças sequer para fazer isso, né? Então eu não entendi bem o que ele quis dizer ali. Só sei que eu tive uma reação e num piscar de olho, quando eu estava com a mão sobre a cabeça dele, porque eu pus a mão na cabeça dele e os olhos dele arregalou. E num piscar de olho eu já estava de pé e empurrei ele contra a parede. Eu falei assim: você deve estar fazendo uma coisa que você não deveria estar fazendo. Então eu vou te dar uma coisa e isso vai ajudar você. Só que a minha intenção não era machucá-lo. Eu fiquei bravo, mas a minha intenção não era machucá-lo. Aí eu falei assim: vou te dar um banho de amor, né? Mas não é esse amor assim que a gente tem, é um outro tipo é um amor espiritual, gente. Eu não sei explicar. Eu sei que nasceu uma bolinha branca bem aqui no meu coração e essa luz ela foi pulsando e se expandindo, ela foi abrindo. E a minha intenção era cobrir esse homem com essa luz branca e ali tentar banhar ele com ela e ali dar um banho de amor nele para ver se aquilo que melhorasse ele, porque na minha concepção ali ele estaria doente, né? É um espírito, ele estaria doente e eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que ali eu estava fora do corpo, eu sabia realmente o que eu estava fazendo e eu estava me defendendo de uma entidade que estava ali tentando roubar a energia, né, vital minha. Nisso o telefone tocou. Quando o telefone tocou, aí eu despertei. Aí eu fiquei bravo. Aí eu levantei correndo, atendi o telefone e era uma mulher falando assim: "Ah, seu filho tá passando mal, vem buscar ele na escola". Aí eu pensei: "Caramba, a entidade se safou, né?" Ela se safou, fugiu, porque na hora que o telefone tocou, salvou ele, né? Porque eu tive que largar, meu espírito voltou com o susto, voltou pro corpo imediatamente. Então, gente, essas foram as duas experiências que eu tive sobre viagem astral, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse relato e se vocês já tiveram alguma experiência também, deixa aqui nos comentários. Gente, façam comentários, porque as pessoas estão assistindo os meus vídeos e não estão comentando. E eu gostaria que vocês fizessem um comentário. Então eu vou pedir para vocês que deixem um like no meu vídeo. Like.
se inscrevam no canal, se inscrevam aqui no meu canal, deixem um joinha que eu acabei de pedir, vou pedir de novo, vou reforçar, tá? E ative os sininhos para novos vídeos, tá bom? Também vocês podem me seguir nas redes sociais, vou deixar os links na minha descrição, vejam na descrição desse vídeo, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês todos, até um próximo vídeo. Tchau!